Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Há conversas que nos deixam a pensar em como é possível ainda ser tão difícil ser em liberdade. Ser sem ter de pensar no que vão pensar os outros, no preconceito e no quanto ele nos vai magoar, a nós e aos que nos são queridos. A história da Ângela e do Daniel é sobre tudo isto. É sobre a coragem de ser com liberdade, enfrentando medos e tudo fazendo para proteger aqueles que tantas vezes, sendo as crianças da história, acabam por surpreender na forma como abraçam, como simplificam e tornam tudo mais leve. Falamos de um casal transgênero, mas acima de tudo falamos de duas pessoas que se reencontraram e que se encontraram. E o Daniel é pai e a Ângela é madrasta. E sim, também por isso estamos a falar de parentalidade e do que foi um desafio partilhado, para quem teve de explicar e para quem teve de compreender. Mas também falamos de parentalidade quando falamos sobre qual é, afinal, o papel dos pais quando em causa estão assuntos como a identidade de género ou a orientação sexual. O que é que nos compete fazer, o que é esperado e o que é que pode realmente fazer a diferença na vida de quem mais amamos. Sim, é claro que já pensámos em quem seríamos para a Amélia perante uma situação destas. Ambos conhecemos e vivemos perto de histórias que retratam bem o peso do preconceito. Um peso que impede a felicidade plena por coisa nenhuma. E por isso, ao pensar, tivemos a certeza do que gostávamos de ser. Aqueles a quem ela não hesitasse em chamar, em pedir colo, em pedir ajuda, em pedir apoio para encontrar respostas. No fundo, gostávamos de ser alguém a quem ela não associasse qualquer vergonha ou medo. E há passos tão simples, há profissionais que podem e devem ser consultados para orientar procuras destas respostas. E atenção, também há formas de os próprios pais procurarem apoio. Há organizações que se dedicam exatamente a isso. Mas, para já, é com a Ângela e com o Daniel que ficamos e com uma conversa que nos faz pensar e sentir muitas coisas. Desta vez vamos fazer uma introdução um bocadinho diferente. A introdução a esta conversa não vai ser feita por mim. Eu vou simplesmente dizer o nome dos nossos convidados de hoje, que vão estar aqui à conversa connosco, que é a Ângela e o Daniel, mas eu acho que desta vez devemos fazer as coisas ao contrário, porque assim é que vamos fazer certo, que é pedir-vos que comecemos pelo óbvio, que é que nos contem a vossa história e que sejam vocês a apresentar-se. Eu sou o Daniel. A nível aqui da nossa história, como nos conhecemos, eu tinha uma noção de que era a transição masculina, porque eu estava, né, estou inserido nela. E eu sabia muito pouco sobre a transição feminina e queria saber mais. E então fui procurar Instagrams de pessoas trans femininas, ah, para aumentar o meu conhecimento e dei que caras com um perfil aberto, porque a maior parte eram perfis privados, e agora eu percebo porque o meu também é privado. Dou de caras com o perfil de a Ângela e, e fui ver as fotos e estava lá uma que era do Papa, acho que era na altura da Páscoa. Portam-se mal o ano inteiro e depois querem ir para o céu. Eu adorei aquela foto e pus um like e disse: Não te preocupes, não vais sozinha. E a nossa história começou por essa foto. Não somos religiosos, mas agradecemos ao Senhor Papa. Isso é maravilhoso. E só para vos dizer, eu passei-vos a palavra, mas falhei numa coisa, que é em começar por vos agradecer, porque, como já perceberam, graças a aqui esta introdução do Daniel, nós vamos falar realmente sobre transexualidade e vamos falar sobre este tema porquê? Porque já sentimos ao longo destes episódios, das nossas conversas que temos vindo a gravar e mesmo das nossas vidas, que há temas que nós temos de trazer para as nossas conversas e tentar, ainda que sejamos tão pequeninos ao pé de, claro, tantos outros projetos, mas fazemos a nossa parte. Trazer estes temas para as conversas do dia a dia, também para as conversas das famílias, também para as conversas entre pais e filhos, porque cada vez mais, e não sei se sentem o mesmo, que se comunicarmos, se falarmos sobre as coisas, naturalmente os preconceitos desaparecem e desconstroem-se, porque passam a ser naturais, passa a ser parte da nossa vida. Não sei se partilham desta ideia, mas eu sinto mesmo que quanto mais conseguimos falar das coisas, mais naturais elas ficam e o problema desaparece, porque não tem de haver problema. É verdade, porque por isso é que eu agradeci, tenho agradecido imenso nas mensagens de vos agradecido, porque é importante.
quando se fala sobre um assunto, quando alguém cis, hetero, branco e etc., tira do seu tempo e para descer cá abaixo, para vir cá abaixo e falar sobre todo o resto da população, hum, estamos todos em sintonia, estamos todos a andar no mesmo rumo. Quando todos temos noção, quando todos podemos melhorar, acho que sim, que faz todo o sentido. E daí agradecer eu também, porque para nós é importante que as pessoas saibam que Que nós alguém nos existimos. veja. Até porque o nosso podcast é sobre, e não é para crianças, mas é sobre crianças, e são a próxima geração que tem que ser educada a respeitar. E portanto acho que faz todo o sentido termos esta conversa e agora é a minha parte de vos agradecer. Tá? Não, e eu, aliás, eu interrompi, mas na verdade as perguntas vão dar ao mesmo, que é perceber como é que recordam o percurso até aqui. O Daniel deu a sua perspectiva, agora pergunto à Ângela como é que tem sido até aqui este caminho. Desde que nos conhecemos ou desde o início das transições? Desde o início, ou seja, exatamente, como é este percurso, a transição, depois conhecerem-se e viverem nesta forma de vida em que, como dizes, sentem que ainda é preciso muito falar sobre isto para que seja naturalizado. Sim, sem dúvida. Quando começas um processo de transição, como eu comecei em 2016, na Alemanha, em que eu não falava com praticamente ninguém e não tinha pessoas amigas trans, é horrível. E à medida que vou entendendo que não existe informação e que eu a vou obtendo, vou eu também tentando partilhar essa informação. Achei que seria necessário. Mas, felizmente, nos dias de hoje, acho que há muito mais informação e há muito menos stress nesse sentido. Existe também, felizmente, existem associações para pais de pessoas LGBTQI, por exemplo, a Amplos, que também poderá dar formação nos trabalhos, Escolas. nas escolas, e aos próprios pais, para que depois, e à própria família, não é? Não tem que ser só aos pais. E isto ajuda bastante, ajuda bastante. No- Para mim, eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia naquilo que me estava a meter. Mas depois também é um caminho sem volta, não é? Porque porque é isto, que finalmente sou isto, que consigo ser quem eu sou e não existe forma mesmo de me voltar atrás. Portanto, por muito, perdão, por muito que doa, por muito que se sofra, não se volta atrás. E E vou só aqui fazer aqui, quando tu dizes que não se volta atrás, ahm, nós, enquanto pessoas trans, não queremos voltar atrás porque sentimos perfeitos com o corpo que temos e o processo que estamos a levar. Ah, mas eu já meti em causa a minha transição e não foi por mim, foi sempre por causa de terceiros. Ahm, Sempre com a opinião de terceiros e na minha cabeça pus em causa se eu deveria continuar com a minha transição ou não. é verdade, tanto que tentativas de suicídio, depressões, doenças mentais associadas são sempre derivadas de terceiros, nunca de nós. Nós sabemos muito bem quem somos e o que é que queremos da vidinha. Eu acho que, Portanto, entretanto, vocês já responderam a esta minha pergunta, mas eu faço a mesma. Há receio quando se dá esse passo, ou na verdade é um alívio tão grande que mais nada importa? Sim, eu posso falar por mim, eu vivi 30 anos com o receio da opinião de terceiros, como é que a sociedade me iria receber com esta informação. Então vivia sempre a vida com a imagem que os outros viam, que os outros queriam. E chegou uma altura que eu olhei para o meu filho já tinha 5 anos, perto de fazer os 6. Eu disse: chega, porque eu estou a educar uma criança a ser livre, principalmente, a ser feliz, eu não estou a fazê-lo comigo. Então o meu limite, a gota d'água foi aí e borrifei-me para a opinião dos outros.
disse, chega, já sou adulto, ahm, ninguém, ninguém vai me prender porque eu vou fazer uma transição. Se podem abandonar-me neste caminho, pode acontecer, mas haverá alguém que vai entrar e vai fazer o caminho comigo, por isso. Tinha o meu filho comigo, eu tinha tudo naquela altura. Então Já eu se acho conheciam nessa altura? Não. Não, que não. Ok. Só conheceram depois da transição? um Conhecemos ano já, depois, eu quando comecei, eu comecei em 2020 e conheci a Ângela em 2021. nós conhecemos em 2021, 2 anos. Fez agora 2 anos, na altura em que, do casamento. Eu acho que partilho Entretanto, eu mais ou menos comecei, da mesma resposta dele, que pronto, é tão, é um Libertador. alívio tão grande, é tão libertador, que depois não é fazer só o coming out, é porque depois aprendes coisas novas, dás-te com outras pessoas, e começas a colocar sequer em causa, inclusivamente em causa, as tuas amizades, as pessoas que te rodeiam, a tua família, e isso é tão bom, é tão, faz-nos crescer tanto, Gratificante. faz-nos crescer tanto, porque aprendes muito, eu calava-me com isto e agora não calo, e pronto, e então acho que sim, dizer-vos já é, que são realmente uma inspiração, porque eu penso, principalmente quando começámos a pensar esta conversa, eu colocava-me muito a pergunta a mim própria: o que é que sente e o que é que faz alguém que sente que não está algo certo? Eu imagino que possa até ser uma sensação que chega muito cedo na nossa vida, que não precisamos de esperar até chegar aos 18 anos para termos a certeza de que alguma coisa não é exatamente aquilo que deveria ser. E a minha pergunta é, em termos práticos, como é que se parte desta sensação, desta suspeita, para agora, ok, vou arrumar e avançar e vou, como disse o Daniel, não, agora perdi o medo, vou borrifar para o que os outros pensam e vou executar a minha própria liberdade. acho que ambos demos sinais disso em crianças. Eu se calhar não dei tantos sinais, ou se calhar não tinha noção que eram sinais. Eu recordo-me que aos 4 anos via o meu irmão ir à casa de banho, eu queria ser com ele. Eu não queria me sentar para urinar. Eu Querias? queria estar de pé, sim, a fazer xixi, Querias ter uma pilinha para queria fazer fazer xixi? xixi de pé e tentei várias vezes, só que aquilo não dava certo. Pronto, continuei-me a sentar na sanita. Ahm, e com o passar do tempo, a forma que me vestia, assim, mais desportiva, entre situações que eu não percebia. Eu recordo-me que aos 17 anos eu nem sabia o que era uma pessoa transgênero. Ah, mas recordo-me que eu estava a namorar na altura, eu estava no 11º ano. Sim, aos 17 estava no 11º ano. Eu tinha uma namorada, nós namorámos 10 anos e eu tinha dito, olha, mas eu fui num tom de brincadeira para perceber a reação dela e que na minha cabeça era, era como a sociedade me iria ver. Eu tinha dito, olha, vou mudar de corpo, nem sabia se aquilo era possível ou não. Eu vou ser homem e nós já podemos andar na rua de mão dados, os dois, e não sei o quê. E ela disse-me, olha, deixa de tretas, eu gosto de ti assim como tu és uma mulher linda, gosto e eu amo-te assim desta forma. E eu, com esta resposta dela, fechei-me ainda mais um pouco, porque era o medo dos meus pais, qual era a reação dos meus pais, e esta reação dela, eu não estou a pôr as culpas nela, porque a pessoa que devia ter tomado uma atitude era eu. Eu só tentei abordar ou arranjar ali um buraquinho para eu tentar escapar. Não consegui e pronto, vivi sempre à imagem dos outros, mudei a minha forma de vestir, uma forma mais feminina, ali QB, não tão feminina, mas ali andava ali QB. E foi sempre nisto, a minha vida inteira. Desta sensação, o que é que fazemos quando tomamos a decisão? Não, ok, eu já percebi que não há alguma coisa que eu tenho de perceber sobre mim e que não está certa, ou pelo menos na minha interpretação não está certa, e o que é que eu faço? Alguém que tem esta sensação, o que é que deve consultar, sei lá, eu pergunto porque eu, Especialista.
esta conversa, gostava mesmo que se alguém ouvir e que se estiver a passar por algo semelhante, que pudesse perceber por onde é que é o primeiro passo. Olha, isto da internet tem-nos ajudado, é um misto, é a internet, não é? Tem um lado que nos ajuda muito e tem outro lado que manda-nos lá para baixo. Principalmente a pessoas transgêneros, não é? As ofensas são imensas. Ah, mas o primeiro passo é a internet, sem dúvida. Fazer pesquisas, o que é que eu posso fazer, qual é a especialidade que eu posso fazer, e depois ter este leque na mão, as opções que eu posso, que a pessoa possa seguir, então tentar perceber se a família estará ali lado a lado, ahm, ou amigos. Eu na altura fui com a minha ex-companheira, tinha-lhe falado da situação, 5 estrelas, ela é que fez a pesquisa do que é que eu tinha que fazer, das clínicas que eu tinha que ir. Tive sorte, que a pessoa que estava ao meu lado na altura, e depois foi os amigos, a família foi a última. Por isso, não posso dizer, olha, faz isto desta maneira, fala com a tua família, porque as famílias são todas diferentes, mas eu acho que os amigos normalmente. para vos ajudar. Ahm, Se forem maiores de idade ou se tiverem o apoio dos vossos pais, irem ao médico de família e pedem um P de Portugal, número 1, P1, para sexologia, da vossa área de residência. Em princípio, há que ser, se forem do Algarve, ainda não existe nada. Se for da zona de Lisboa ou da zona do Porto, tem o Magalhães Lemos, como é que se chama? O Magalhães Santo estamos lá no António. Porto, Depois em Lisboa tem Santa Maria, tem o Júlio de Júlio de Matos, Matos e há pouco mais. Mas, e tem também Coimbra. em Coimbra. Este é o primeiro passo, sexologia. E em sexologia começa aí a andar o processo. Se estamos com dificuldades, se somos menores de idades e os nossos pais não nos aceitam, temos a Amplos, como eu já falei, que eles também encaminham o processo e tudo mais, mas eles trabalham muito mais Familiares. com os familiares e ajudam que os familiares, pais, mães, façam o luto daquela coisa negra que acham que é a transexualidade ou, 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 sex, ou sexualidades, não é disso que estamos a falar agora, mas eles trabalham muito bem e trabalham tão bem que são os próprios pais que dão apoio uns aos outros. Isto é o mais brilhante, é fantástico. Eles apoiam-se todos uns aos outros. Não há por diversidades. Eles dão apoio jurídico, dão apoio, Assistente social, tem psicologia. certo, e dão todo o apoio, e fazem o encaminhamento, se não for o caso de se conseguir fazer através do médico de família, que neste momento é obrigatório ser feito, a pedido do utente. Nesse sentido, os primeiros passos são estes, para serem dados. Nós falámos agora um bocadinho do apoio dos pais e das mães, e eu gostava de vos fazer essa questão: como é que sentiram o papel dos vossos pais e das vossas mães neste processo? Gostavam que alguma coisa tivesse sido diferente? A ideia que eu tinha, a reação, aquilo que eu imaginei que a reação deles seria, foi igual. Foi péssima, foi horrível, ahm, ao ponto de eu dizer à minha mãe que, ok, eu vou-me afastar, eu vou fazer a minha vida, não se esqueçam é que têm um neto, porque o neto não tinha que sofrer com a decisão dos adultos. Eu acho que tipo, a partir daí, quando eu tenho esta reação, eu acho que é um choque de realidade para ela, e foi quando as coisas começaram a acalmar. Ah, mas a nível geral, eu digo sempre isto, a nível geral, o apoio da família foi zero. Os comentários mais transfóbicos que eu tive foi da família, os gozos foi da família. Eu depois tive aquela noção, até tinha dito à minha mãe, tu só vais conseguir mudar a forma de falar, o género que me vais identificar, é quando a minha voz alterar ou quando os pelos começarem a crescer. E ela foi clara, ela disse, talvez sim, porque
Nós fazemos o luto também, não é? Aquela pessoa, nós fazemos o luto. E eles também têm o que fazer. Aí às vezes é difícil. Mas pronto, a nível de familiar, este foi o meu. Mas agora, as coisas não estão a 100%. Mas eu vejo que há ali um esforço. Por parte da tua mãe só e da tua E irmã. uma das minhas irmãs, Do sim. resto da família, não. Sim, mas há um esforço. Podíamos nem sequer, né? Numa família inteira, nem sequer ter apoio de ninguém. E pronto, eu, pelo menos de duas pessoas, eu sei que estou a nível de familiar diretos, porque se for para sobrinhos, 5 estrelas. Os meus sobrinhos foram todos 5 estrelas. A nível da parte das crianças, eu sou privilegiado. Os meus sobrinhos, o meu filho, ah, foi o meu pensamento mais negro foi o meu filho nunca me vai aceitar. O meu filho nunca vai querer que eu seja pai. Ou os meus sobrinhos, porque é demasiada informação para crianças. Foi completamente ao contrário. Os meus obstáculos foi com os adultos, familiares, e com as crianças foi top. As crianças moldam-se com muita facilidade e são muito mais empáticas do que nós somos adultos. Com a minha família foi incrível, foi incrível. Nunca tive ninguém que me tratasse mal, que me destratasse. Tenho a minha tia que meia volta e meia me tratava no masculino, mas nunca me trataram pelo nome morto. A minha mãe, aos 70 e tal anos, apanhei-a sozinha a ter uma conversa em que eu supostamente estaria nessa conversa a tratar-me no feminino por Ângela. E esta senhora merece que eu lhe tiro-lhe o chapéu, porque as pessoas dizem que não. Ai, porque é complicado, porque é isto, porque é aquilo. A minha mãe tem 70 e tal anos. Ela está a tentar ainda nos dias de hoje. E às vezes estava lá comigo, está tão distraída, sai-lhe os pronomes masculinos. Mas eu sei que é sem querer, não é por maldade. E as pessoas parece que fazem por a vingança, não faço ideia. Eu só acrescentar aqui à conversa da Ângela, eu quando vejo que se enganam num pronome, ah, por engano, por um descuido, até faço de conta que não ouvi, que não percebo, a pessoa que se enganou até se sente incomodada e disse, olha, bola para a frente, não passou, continua, a conversa continua a fluir. Agora, quando vejo que é com maldade, aí eu não aguento. Não Agora, dá para aguentar. não dá. Aguentei muito no início da Não, transição. isto, não, ia dizer que só isto que o que referiram agora fez-me lembrar, nós tivemos uma conversa recentemente, foi mais também para falarmos sobre a questão da homossexualidade e que também envolveu a questão da adoção, e que houve uma frase que me marcou muito de um dos nossos convidados, que foi: nem tudo vem de um lugar de agressão. Pode espelhar. Lá está, à primeira reação nós podemos pensar que é, mas nem tudo vem de um lugar de agressão, e aquilo que disseram que é, ok, houve uma troca de pronome, mas nem sempre é Sim, uma agressão, pode ser um mero descuido, o hábito que se sobrepôs naquele momento, e às vezes até quem faz é a primeira pessoa a sentir que, ok, agora enganei-me, falhei, e ficar desconfortável, e a verdade é essa, nem tudo é uma agressão, e Eu acredito que no costumo vosso dia a dizer isso dia. às pessoas. Segue, pede desculpas, segue e segue. isso acontece muito, pelo menos eu falo por mim, que no início da transição eu queria tanto que me vissem como o Daniel, que, que a qualquer esquina eu parecia que via que alguém me vinha a ofender, porque eu queria ser tão masculino e a minha imagem não correspondia àquilo que eu sentia. Então eu sentia aí uma revolta muito grande, mas isto com o passar do tempo também vamos amadurecendo, as coisas acontecem, pronto. E já tenho 3 anos de transição e pronto, fui adaptando, ah, até ao ponto de eu meter tipo um travão, disse Daniel, calma contigo, há coisas que são engano, há outras que são propositadas e quando é com maldade aí sim tu vais responder. E agora eu perguntava, falámos sobre o olhar das famílias, o olhar dos mais próximos, mas o que é neste momento, na atualidade, ser transgénero na nossa sociedade? Ainda, lá está, ainda há mesmo muito lugar de preconceito, verdadeiro preconceito. Sim. Este papel da passibilidade, por um lado,
traz algum alívio, mas em simultâneo traz bastantes dificuldades. Por exemplo, estarmos em conversas no meio de pessoas que não conhecemos e que não sabem que nós somos trans e, e de repente ouvirmos conversas mega transfóbicas, mega homofóbicas e etc. E isso é. A sociedade não está preparada de todo para nós. Não está. Eu digo sempre que a terceira geração, eu não estou a incluir todo o mundo, mas eu digo sempre que a terceira geração está, está perto de ser eliminada, certo? Porque a maior parte vem os comentários vêm de sempre pessoas mais velhas, porque, pronto, por causa das suas vivências e não sei o quê. Eu digo sempre, a terceira geração está, por causa da vida, isto não somos nós que estamos aqui a eliminar ninguém, mas está a eliminar, né? Está a desaparecer, vão morrendo com a idade. Nós somos a segunda e a primeira depende de nós. Eu digo, o meu filho vai à primeira geração, digo assim. E então somos nós da segunda que temos que fazer com que os da primeira mudem estes pensamentos, por isso depende de nós. Não, com certeza que sim, mas quando tens pessoas desta geração a ensinar crianças Sim, também dos existe. nossos meninos, hum, que os incentivam ao ódio, os incentivam que fazem com que os filhos chumbem por faltas, porque existe uma disciplina que fala sobre identidade de género. Enquanto nós tivermos, enquanto isto for um motivo de uma criança chumbar por faltas e se for motivo de conversa, teres uma disciplina que vai ajudar na cidadania em tudo, não só a lidar com pessoas e outras identidades de género, enquanto estivermos assim, estamos muito mal. Porque eu ando na rua, eu sou lida como mulher, eu não tenho problemas absolutamente nenhuns. Tenho alguns problemas em certos serviços públicos, quando tenho que dizer que sou uma mulher trans, aí existe efetivamente algum tipo de desconforto e vejo às vezes a alteração de comportamento das pessoas para comigo. E até mesmo pessoas no dia a dia, quando se apercebem que eu sou uma mulher trans, as pessoas também mudam. E nós temos que ser nós a mudar mentalidades. Eu até posso dar um exemplo. Na escola do meu filho, tivemos uma reunião. Salvador sofre de bullying porque não tem mãe, supostamente. Ah, e nesta reunião eu estou sempre calado. Desde o segundo ano que ele sofre de bullying, eu estou sempre calado. O meu filho anda na psicóloga, eu tento lhe dizer, pronto, da melhor maneira, que ele é uma criança linda, feliz, tem a família feliz, tem uma família linda com ele. Pá, e nesta última reunião eu não aguentei, disse, estava cansado, que os colegas fizessem aquilo. E disse, somos nós, pais, que temos que educar as nossas crianças. Infelizmente veem como diferenças, mas somos nós que temos que educar, somos nós que temos que apresentar que há pessoas, que há várias famílias, tipos de famílias, que há vários tipos de afeto. E há um pai, ahm, estava exaltado que aquilo não era dever dele, era dever da escola. Eu calei-me porque não dá para este tipo de pessoas, com mente fechada, não dá para ter conversas. Estamos a bater numa parede e não vamos passar daquilo. E pronto, para ele era, se eu falar com a minha filha, que há um cidadão transgénero na turma do, da turma da filha dele, era mais um motivo para mais um aluno fazer chacota com o meu filho. Eu disse que estava tão enganado, redondamente enganado. Nós temos que falar, porque eu não percebi bem que ele tem uma irmã que é lésbica, porque a criança lida com aquilo. Ela lida com uma realidade. Há várias realidades e somos nós, pais, que devemos incutir isso nas crianças. O meu filho, eu incuto o meu filho sabe que há diferenças, que há amores diferentes, que há famílias diferentes. Ele já ele começou, né? Porque era uma mãe monoparental, depois passou a ter duas mães, depois passou a ter uma mãe que é um pai.
E agora é isto tudo. Ele tem um pai, tem uma mãe adotiva, o meu filho, eu tento. E ele já passou por isto tudo, em 9 anos da vida dele, já passou por isto tudo. Mas eu sei que com este conhecimento, ele vai ser um adulto excelente e não vai criticar e não vai achar estranho dois homens estarem a beijar ou duas mulheres estarem-se a beijar, por exemplo. E já que estamos a falar do teu filho, do vosso filho, o que é que significou para ele a tua alteração? Eu acho que ali no início, mesmo no início, na primeira, segunda semana, aquilo foi muito estranho, porque eu fui buscá-lo à escola, eu andava aqui a matutar a forma mais direta e mais simples que eu podia tentar aqui explicar-lhe, que a mãe não se sentia bem com o corpo. E então, eu não sei se vocês conhecem o André de Cedeiro. Quando eu comecei a minha transição, eu fui ver notícias de pessoas trans e aparece-me o André uma situação idêntica à minha, que ele fez a transição já com o filho nascido. E eu entrei em contato com ele pelo Facebook e dizer, André, eu preciso de ajuda, como é que eu vou falar com uma criança de 6 anos que eu sou uma pessoa transgênero? E ele disse-me, olha, de forma simples, clara, sem rodeios. E foi assim que eu fiz. Eu fui buscar o meu filho à escola e disse, olha, a mãe tem uma coisa séria para falar contigo. O meu filho é muito aéreo. Estamos a falar e ele vai à mosca e ele vai atrás da mosca, por exemplo. E quando eu digo que preciso ter uma conversa séria com ele, eu acho que é quando ele, espera aí, que eu tenho que descer à realidade. Então vinhamos os dois, assim, da escola a conversar. Disse, olha, sabes, a mãe não gosta do corpo que tem. A mãe gostava de ser um menino, gostava de ter barba. Ele disse, oh mãe, tu és tão linda assim, gosto tanto de ti assim, não faças isso. E eu parei logo a conversa. Disse, e agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Ahm, e então esperei uma semana e tinha dito à minha namorada na altura, olha, sou eu que vou buscar o Salvador à escola e vou falar de novo com ele. E fui buscá-lo e disse, olha, recordas daquela conversa que a mãe teve contigo, da mãe não gostar do corpo? E ele disse, sim, sim, a mãe não gosta mesmo do corpo, a mãe gostava mesmo de ser um menino. E eu precisava da tua ajuda aqui em algumas situações. Tens que me ajudar a ser menino, porque a mãe não sabe nada. Eu não queria pôr o peso nele, mas eu fui buscar uma forma dele se sentir que estava a ser útil na Envolvido. sim, sim, envolvido na Envolvido. situação. E então aquilo foi mágico. A partir daquele dia, ele disse-me um monte de coisas. Olha, vai-te crescer uma pilinha, vai-te nascer barba, vai-te nascer os pelos das pernas. Eu estava tão envolvido naquilo, ahm, que automaticamente começou-me a tratar por pai. Eu tinha-lhe dito, tu serás a única pessoa, que me poderá tratar como tu quiseres. Queres-me chamar mãe, eu vou olhar para ti e vou responder. Queres-me chamar pai, eu vou olhar para ti e vou responder. Ele disse, não, não, decidiste ser homem, decidiste ser o pai, és o pai, eu vou tratar por pai. E pronto, foi assim. Enganou-se uma única vez à porta da escola, pediu desculpa. Eu disse: não tens que pedir desculpa. Foi quando eu tinha dito que ele chamava-me, trataria-me como ele quisesse. E pronto, é ele que emenda aos adultos. Recordo-me também assim muito. Eu falei com a escola, falei com o professor. Eles depois têm, que agora chama-se o CAF, que é o Complemento de Apoio à Família, que na altura era o ATL. Falei com o responsável, tinha-lhe dito: olha, está-se a passar isto e isto. E recordo-me que, assim, em pleno horário, despacham todos à porta e ele vem e grita: Salvador, bora, está aqui a tua mãe, despacha-te. E ele vem na descontra, olha para trás: ó pai, este Zeca está maluco. Assim, agora tratou-te por mãe. E pronto, fomos à nossa vidinha e foi assim. E é muito assim. Ele vive muito assim. É ele que emenda o adulto. N situações. E é sempre, é o meu apoio, não há mais ninguém que me possa, que me tenha apoiado tanto, e até aos dias de hoje, que não o meu filho. Ele de mim não sabe, Aproveitas. Não? Não há. ainda Ok. não. E sentem que vai ser preciso explicar, lá está. Como falamos de um miúdo que certamente vai ser um contributo para um mundo mais tolerante, e onde a diferença vai ser mais respeitada, pergunto-vos, acham que vai haver aquele momento em que vai ser preciso explicar?
Sim, nós queríamos Nós explicar, queremos. só que falámos com a psicóloga, e como ele tem demasiadas caixinhas para resolver, ela pediu-nos para deixar esta para mais tarde. Sim, fazê-lo, mas deixar para mais tarde. Eu acho que vai receber bem, até se calhar é o que ele faz por norma. Vai para a rua dizer: Olha, a minha madrasta era um madrasto. Estou mesmo a ver, é mesmo assim a falar. Porque ele tem orgulho, eu sinto que ele sente orgulho quando fala. Eu, na altura, quando namorava, eu às vezes ficava incomodado. Ele vinha para a rua, dizia pessoas que não conhecia na rua, no jardim, por exemplo. Ele estava a brincar, aparecia uma mãe e dizia: Olha, olha, tenho duas mães. Olha aqui, eu tenho duas mães. Para ele era super fixe, uma coisa diferente, super cool. E eu acho que esta situação é igual. Vamos ver. Sim, mas eu creio que sim. Vai de Podemos estar certeza. a ver, mas vamos ver. Eu acho é amor. No fundo, acho que nós às vezes esquecemos que o mais importante, seja lá com que rosto for, o mais importante é mesmo o amor, e ou com que nome nós lhe queiramos dar. E eu acho que as Aliás, hoje crianças vai. veem isso muito mais facilmente do que nós. As Hum, crianças veem amor, não veem pai, sim, mãe, nada, veem amor. hum. Mesmo hoje vai sair, não é hoje, não é? Mas vai ser enquanto estamos a gravar, No momento em que estamos a gravar. no momento em que estamos a gravar, vai ser um episódio especial do Dia da Mãe, que é sobre madrastas. E nós falámos muito sobre isso, que é amor. Não é preciso ter sido a mãe para eles perceberem que é amor. Ai, de falar em madrasta, ele no início do meu relacionamento com o Daniel, parece que teve logo uma grande necessidade de me tratar por mãe. E isso assustou-me. Começou logo a tratar-me por mãe, etc. Isso tirou-me completamente e assim, não, não, não está certo, não está certo, não está certo. E depois eu quis, de alguma forma, afastar e disse-lhe, Esse papel. o que tu me podes tratar é por madrasta. E então ele começou automaticamente a tratar-me por madrasta a toda a gente. Entretanto, falámos sobre o assunto da adoção e etc. E ele disse logo que sim, que queria ser adotado. Eu disse-lhe que ele depois ia ter o meu nome e depois ia ser sempre meu filho. Mas depois voltou lá atrás, porque lá lhe meteram na cabeça, lá na escola, os miúdos começaram-lhe a dizer que a adoção era uma coisa feia, começaram a gozar sobre o fulano, outro fulano que era adotado e que começaram a gozar com ele, então ele já não quis ser adotado. Entretanto, já falámos outra vez e ele diz que sim, e pronto, já me trata por mãe. Agora já, já tem alturas em que a minha mãe linda, a minha Quando mãe quer pedir querida, alguma coisa, não necessariamente. minha mamãe é. Olha, ele tratou-me por mãe no dia do casamento e não pediu nada. Mas por norma é muito esperto. Quando quer alguma coisa, Não, mas ele. tenho um episódio. A Ângela queria falar com ele sobre isso, da adoção, se ele queria, não queria. E ela não queria fazê-lo sozinha, não estava preparada. Eu disse, olha, o máximo é eu coloco o telefone em alta voz e falas com ele. Porque eu estava na Alemanha na altura. E eles falaram e depois perguntei ao Salvador, tu queres que o pai te passe o telefone e falas sozinho com a Ângela? Ele disse sim. Pronto. E, e ela lá perguntou se ela queria, se ele queria que ela fosse mãe dele e não sei o quê. E ele, sim, assim, sim, sim, sim. E depois desligou a chamada. E eu fico a olhar para a janela, para a rua, e muito sossegado. E eu disse, então filho, estás triste? E ele disse, não, mas ele é muito expressivo a falar. Disse, não, só que isto é demasiada informação. Ela devia ter esperado que eu fosse adolescente. É demasiada informação para uma criança só. Mas pronto, aquilo já lhe passou e ele agora já é na boa, já se fala. E agora, pá, eu agora já estou preparado. Já estou preparado para ter uma mãe. É incrível como é que ele realmente a maturidade que nós não encontramos, às vezes em pessoas do nosso tamanho. De Sim. repente encontramos numa versão concentrada mini e ele tem a maturidade de não sei quantos adultos. Nós ouvimos muito aquela frase e queremos muito que ela seja real, do todos diferentes, todos iguais. Como é que para nós, Ana e André, e para todos os pais e as mães que nos ouvem, o que é que podemos fazer para que assim seja, para que esta frase seja real e para que o preconceito não seja uma parte da nossa vida?
Ai, falem com os filhos, falem com eles, em vez de estarem cheios de tabus, falem de tudo sobre todos os temas com as crianças. Ai, porque a criança ainda é muito pequenina para entender que nasceu da vagina do pai. Mas ele nasceu da vagina do pai, explica-lhe isso. Explica-lhe qual foi a transição que a pessoa sofreu. É muito simples. Não, é porque não existe nada de complicado. A única coisa complicada aqui é o nosso preconceito. A partir daí, é tudo pequenino, é tudo muito simples. E arranjar palavras simples e claras, porque é uma informação diferente. Como é que ele vai reagir? Sim. Eu sempre falei com o Salvador de forma adulta, com palavras que ele entendesse, claro. E é fazer o mesmo, é explicar às crianças que há diferenças, há diferentes, na realidade somos todos iguais. Somos Ou todos seja, seres nós, humanos, somos todos seres de amor, mas que não sou, nenhum de nós é igual a ninguém, e isso é bonito. E a não, beleza porque do ser humano é sermos mesmo todos diferentes. porque o importante, e é mesmo isso, no fundo, então, nós pais, nós temos que ter a capacidade de falar abertamente, ou seja, ao explicarmos a situação dos outros que possa ser diferente da nossa, nós não estamos a ofender nem a magoar ninguém, pelo contrário, estamos a abrir caminho para que todos possamos ser tratados de forma igual. Claro. Eu vou aqui, se for uma patologia, virmos alguém numa cadeira de rodas ou se virmos alguém com síndrome de Down, nós conseguimos explicar às crianças, porque é uma coisa visível, certo? Olha, tem esta patologia, mas somos iguais. Façam isso com a mesma, com a identidade de género, com a orientação sexual. Não é porque não é uma patologia. Se conseguimos fazer isso com alguém, por exemplo, deficiente a nível físico, alguém sem uma perna, não deixa de ser igual a nós, correto? Agora, com a identidade de género e com a orientação sexual é a mesma coisa. Eduquem as crianças. Desde pequeninos a respeitar o próximo. Há pessoas que parece que metem as crianças dentro de uma redoma e depois só têm acesso àquela realidade. E depois, quando vão para a escola ou depois vêm outras crianças LGBT, vêm professores LGBTQIA+, vêm pessoas LGBTQIA+, na rua, É tudo estranho. e depois vêm pessoas negras, e depois não estão habituadas a pessoas negras, e depois nós somos uma mistura fantástica, e é tudo muito bonito, é inserir as crianças, é metê-las no meio. O Salvador dá-se com várias pessoas trans, conhece várias pessoas trans. E não se engana. Há pessoas que nem sequer. Agora já a parte aqui, meninos trans que não tinham iniciado a transição e meninas trans que não tinham iniciado a transição, e ele nunca se enganou num pronome. A pessoa identificou-se com um nome e com um género, e ele, mesmo a imagem não correspondendo àquilo que deixou a dizer, ele nunca se enganou. E ele não faz esforço nenhum. Não faz força. Sai só naturalmente. Houve só um episódio que uma mulher trans tinha assim uma voz mais grossa e ele me fez questão de o que é que se passa. Foi, Ângela, o que é que se passa com a voz dela? Pensou que ela tivesse rouca ou qualquer coisa. Não é porque aquela pessoa era uma pessoa trans, é uma mulher, identificou-se como uma mulher. Nem ele tem acesso a esse tipo de informação, que uma mulher trans é isto ou uma mulher trans é aquilo. Não, acho que ele não tem esse jogo de cintura ainda sequer. E é fantástico porque é simples, nós é que complicamos. É verdade, o preconceito está em nós. O simples é o mais correto. Certo, o preconceito está só em nós. Eu, Existem crianças preconceituosas é por causa da educação que nós lhes damos. sem dúvida alguma, aquilo que falámos há pouco é um trabalho sim de casa e é um trabalho sim da escola, é um trabalho continuado, porque é o que disseram, a criança vai confrontar-se com diferentes situações ao longo de toda a sua vida, vai sair à rua se tudo correr bem, por isso a diferença está ali à frente dela e o mais importante é que ela saiba respeitá-la e como tu disseste, que veja na diferença a verdadeira beleza, porque é mesmo isso. Só assim é que isto é bonito, de outra forma é um grande tédio. Temos todos uma misturaça gigante, ciganos de um lado,
pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, e as pessoas gostam muito de meter tudo em caixinhas e de afastar as caixinhas, porque eu fico aqui nesta caixinha e só quero ficar aqui, porque me incomoda. Eu acho que pelo menos, eu tenho vários problemas a nível com o meu corpo, ou tive mais, e tudo aquilo que me fez confusão, eu, a primeira coisa que eu fiz, a partir do momento em que me dei conta de que para mim era um problema, foi o que eu fiz foi exatamente o que eu fiz para que passasse de ser, deixasse de ser um problema, ou expor essa situação. Portanto, quando e eu aconselho que se misturem-se com outras pessoas, com outras culturas, que é bonito, o ser humano é bonito. Eu sinto que isso já é parte da resposta para aquela que é a nossa última pergunta, mas faço-a na mesma, que é aos pais que nos possam estar a ouvir e que estejam neste momento a encarar aquilo que é um desafio como os vossos pais encararam, porque na verdade é um filho que pode estar a pedir ajuda a um pai ou uma mãe. O que é que eu faço? Preciso do teu apoio. Qual é a melhor forma de, naquele momento, ser realmente um apoio para o filho, para a filha? É deixá-lo ser. É deixá-lo ser, antes de mais, não, porque não existe aqui aquela coisa de aceitar ou deixar de aceitar. É respeitar. Respeito, Eu sim. não preciso que me aceitem, eu preciso que me respeitem. E respeitarmos os nossos filhos e tentarmos marcar essa consulta com o P1 no médico de família para sexologia, não estamos a dar um passo para darmos as hormonas às crianças. Estamos a dar o primeiro passo para que especialistas, técnicos, psicólogos, psiquiatras, sexólogos examinem aquela criança e lhe digam se de facto existe alguma situação, se não existe, se é passageiro, se não é, e não tenham medo de ir ao médico com os vossos filhos. Têm dificuldade, porque isto não é tudo um mar de rosas, não é? Se sentem dificuldade com esta realidade, procure ajuda na Amplos, que está direcionada para pais e familiares de pessoas LGBTQIA+. São fantásticos. A psicóloga lá é a minha madrinha de casamento. Acho que podemos revelar que é Eu um acho dos que sim. nossos Próximos convidados. porque É É, ambos. Sim. Estamos aqui só numa a gerir datas de entrevistas, mas podemos já avançar com esse que vai acontecer. porque faz todo sentido. Chega desta confusão que acaba por condicionar a vida e a felicidade de tanta gente quando podemos simplificar e tornar tudo tão mais fácil e tão mais bonito. Só ser feliz. É. Só isso. Acho que a nossa geração passou demasiado por esta coisa do nem sequer vou falar do assunto porque vou magoar o meu pai e a minha mãe. Acho que basta disto. Eu não sei se vocês têm noção, que devem ter, se não têm, passam a saber isto. O que vocês fizeram hoje aqui nesta hora foi tão libertador, foi tão quase comemorar o 25 de Abril outra vez, uns dias depois, porque é sermos livres por inteiro, é sermos felizes e livres, e isso, por mais que eu me emocionasse aqui várias vezes a falar, e todos nos emocionamos, mas o que fizemos foi também dar alento a quem nos está a ouvir. E não há nada melhor do que alguém que nos esteja a ouvir e nem que seja uma pessoa que saia daqui a dizer pronto, obrigado. Vocês fizeram por muito. E outra situação importante, agora não estamos, acho que esta conversa é um pouco mais relacionada para crianças, mas um ponto. Acho que foi ontem que perguntei ao Daniel, tu tens noção da grandiosidade do que foi o nosso casamento? Nós somos um casal transcentrado, somos os dois trans. E isto, nos dias de hoje, em Portugal, não, história que não é, mas é uma coisa gigante. Porque nós tivemos a oportunidade para casar, porque outras associações, porque pessoas que saíram à rua deram possibilidade para que nós pudéssemos ter leis do nosso lado, pudéssemos ser livres. E isso é tão grande.
o meu casamento, o nosso casamento foi gigante. Gigante no sentido aqui, no peito, a sair cá por fora. E Só para gigante. fazermos aqui uma parte rápida, a Ângela e o Daniel casaram-se há 3 dias. Só para ficar aqui no podcast. Neste momento da gravação, exatamente. Mas dizer que gigante é, mais uma vez, e só mesmo para completar aquilo que o André já disse de maneira tão bonita, é o nosso agradecimento, porque as nossas lágrimas ao longo da conversa, e foram vários momentos, são lágrimas são de alegria, porque graças ao Salvador, graças ao trabalho que vocês estão a fazer nesta educação com o Salvador, graças ao que eu também espero conseguir fazer, eu e o André, com a nossa Amélia, que o mundo do futuro, que o mundo deles, seja realmente um mundo mais bonito e mais saudável deste ponto de vista, mais livre, mais igualitário. E eu acredito mesmo que nós podemos fazer a diferença, como disseram, desde o início. Eu não quero que a Amélia seja privada de ver e de contactar nem com nada, nem com ninguém, e que ela seja realmente o que quiser. É mesmo essa a minha maior vontade. E por isso, muito obrigada. Obrigado nós por Dar-nos trazerem à realidade de toda a gente uma mais realidade e é muito importante. Obrigada. Beijinhos à Ana Silva, que é a minha madrinha depois. E beijinhos para vocês também. Obrigado. Eu retribuí logo o beijinho que eu vi, Ana, e vou dizer assim, um beijinho também. Mas para vocês também. Mas quando vocês estiverem com elas, depois podem dizer que estiveram à conversa connosco e dizer que a sua afilhada Ângela Sampaio mandou um beijinho. Combinado. Vamos passar. Obrigado. Aliás, vamos usar como mais um mecanismo para incentivar esta conversa. É isso Exato. mesmo. Obrigada por tudo. Obrigada. Além de nos emocionarmos na própria conversa, ainda nos emocionamos ao tentar imaginar a dimensão da coragem da Ângela e do Daniel. E por mais que tentemos, não conseguimos. Por tudo isto, só podemos agradecer muito a oportunidade que nos concederam ao partilharem connosco a sua história. Conversarmos sobre a história do Daniel e da Ângela também é uma forma de darmos cabo do preconceito. E temos mesmo de conversar mais, cada vez mais, até chegarmos àquele ponto em que é tudo tão normal, tão natural, que já não há nada para ser conversado. É só a vida a acontecer. Quando assim for, todos seremos mais felizes. Porque, não esqueçamos, sofrem aquelas e aqueles que são o alvo do preconceito, mas sofrem também todas e todos os que os rodeiam e fazem parte da sua vida. Não faz sentido. Não faz qualquer sentido. E é por isso que para a semana vamos estar à conversa com a Amplos, que, segundo as suas próprias palavras, são um grupo de mães, pais e familiares de pessoas lésbicas, gays, bissexuais ou trans que se propõem a lutar por uma sociedade mais justa, opondo-se a todas as formas de discriminação. Como dissemos, também estes são os desafios da parentalidade, principalmente quando pode haver mais dificuldade em compreender porque não se viveu, porque não se sentiu. E, como tantas vezes ouvimos, os desafios vêm e ficam com os filhos, só vão mudando ao longo da vida. Por isso, se precisarem de obter respostas para algum deles, talvez os nossos convidados possam ajudar. Passem pelas plataformas habituais e ouçam ou recordem os antigos episódios. Quanto a nós, só vos podemos dizer que a cada nova conversa que temos, maior é a certeza de que isto de ser pai e mãe é mesmo viver para aprender. Ou seja, a Amélia há de estar a sair de casa dos pais e nós continuaremos a ser, isso mesmo, pais à experiência.